Eu senti vergonha de ser um pouco alemão nos últimos meses, sim. E por favor, não me entenda mal. Eu amo este país, sou realmente patriota e adoro estar na Alemanha, mas senti muita vergonha dos nossos políticos. Essa submissão, essa hipocrisia, especialmente quando se trata de Israel, da Ucrânia ou do Irã, não importa o problema escolhido, há centenas de milhares morrendo em algum lugar do mundo. E os políticos alemães simplesmente dizem que sim, a situação é muito complexa e que não pode ser avaliada. E eu acho que o que estamos vivendo agora é uma verdadeira falência moral. Mas isso não vale só para a Alemanha, vale para todos os outros países também, vale para a França, vale para a Itália e principalmente vale para os Estados Unidos. Imagine, nos Estados Unidos temos um presidente mais corrupto que qualquer outro, beneficiando sua família de forma inimaginável por meio do nepotismo, que praticamente como um rei sol, colocou pessoas ao seu redor que o beneficiam. Então não se pode esquecer, ele fundou uma empresa durante a campanha eleitoral, a World Liberty Financial. Um dos diretores dessa empresa é o filho do Sr. Vitkov, que é seu conselheiro para o Oriente Médio e seu assessor na faixa de Gaza. Seu genro, Jared Kushner, que na verdade não teria relação com política, só pelo fato de ser casado com a filha de Trump, ele pode participar de todas as possíveis reuniões realmente importantes relacionadas a guerras no mundo. E o pai de Jared Kushner ainda é o embaixador dos Estados Unidos na França. E justamente agora, com sua briga com o Sr. Macron, está causando uma grande distração. Ou seja, não existe mais nepotismo do que sob Trump. E todos esses puxa-sacos que ficam ao redor dele, eles me dão o mesmo enjoo que esses puxa-sacos aqui na Alemanha. Friedrich Merz exige nomes reais na internet e recebe aplausos estrondosos por isso. Sim, sim, esse é mais um passo claro para impedir ainda mais o surgimento de críticas. Se não for mais possível navegar anonimamente na internet, qualquer crítica poderá ser atribuída a alguém imediatamente. E nós vivemos em uma época em que realmente tudo sobre nós é registrado e em que é possível criar um psicograma de cada um de nós. E isso é um passo exatamente nessa direção, ou seja, que a saída pela anonimidade seja impedida. Então, isso não tem nada a ver com abertura e honestidade, mas simplesmente com eliminar qualquer tipo de crítica. Wolf pode se ver de qualquer ângulo. Jeffrey Epstein foi um grande articulador de redes. Celebridades de alto nível de todas as áreas, da nobreza, economia, política, música, até mesmo profundamente na ciência. Para mim, tudo isso até agora é só fofoca, boato e um pouco de voyeurismo. Há nomes e insinuações, mas além de um Andrew de terceira categoria, dificilmente alguém será realmente condenado. Qual sua opinião sobre isso? Qual o objetivo de divulgar em pequenas doses? Bem, é preciso ver quem está fazendo essa divulgação. Quem está fazendo isso é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e ali o nepotismo do Sr. Trump praticamente atingiu seu auge. É importante saber que a ministra da Justiça dos Estados Unidos se chama Pam Bondi. Ela foi procuradora-geral na Flórida e depois representou Donald Trump como advogada em 2020. Ela então trabalhou para uma ONG que promoveu a eleição de Donald Trump, ou seja, tornou-se lobista dele e hoje é ministra da Justiça. E essa mulher faz com que haja uma enorme agitação, mas o Sr. Trump fica fora de toda essa confusão, fica fora de toda essa ação. Acho que há pessoas com mais poder nos bastidores que a senhora Bondi, e acredito que Trump sabe que também há muitas provas contra ele nos bastidores. E por isso ele naturalmente precisa se submeter à agenda das pessoas que realmente o controlam, e essas são as grandes pessoas do Vale do Silício e os grandes nomes de Wall Street. Ou seja, são a BlackRock e companhia, e do outro lado, os Magnificent Seven. A eles ele precisa se submeter 100%. Quero dizer, você acabou de mencionar o FBI e o Departamento de Justiça. Eu acho isso tão absurdo. Os dados estão armazenados no FBI há 10 anos. Só agora foram liberados. E o FBI não fez nada nos últimos anos para nos explicar todas essas conexões. Quem está fazendo isso agora são YouTubers ou outros jornalistas investigativos. Eu sempre me pergunto, eles não têm tempo, não estão a fim disso? Ou eles querem causar a máxima confusão lá fora? Eu acho que eles querem a máxima confusão, e realmente conseguem isso. As pessoas ficam completamente perdidas. Todo mundo fica olhando, esperando que algo novo seja divulgado. Ninguém questiona nos bastidores qual é a real agenda. Essa agenda tem dois objetivos: desviar a atenção de que vivemos uma das maiores transformações da história devido ao avanço da IA. O fato de que estamos prestes a enfrentar a maior escravidão de todos os tempos precisa ser encoberto.
E, ao mesmo tempo, é claro, todos os políticos que possam discordar precisam ser alinhados. E pode-se ter certeza de que, no mundo todo, muitos políticos estão tremendo de medo neste momento, com receio de que coisas sobre eles venham a público, coisas que eles não querem que o público saiba. Então, isso tem dois objetivos. Tudo isso serve para realmente colocar os políticos na linha. E, por outro lado, para assustar as pessoas e deixá-las com medo e pânico, para que olhem para a direção errada e não reconheçam os verdadeiros culpados pela sua miséria. Essa tese eu realmente li com bastante frequência. Hoje, documentos censurados, amanhã, nomes bem concretos. Então, na verdade, todos os políticos lá fora estão recebendo um cartão amarelo agora, para realmente colaborarem e não se rebelarem de jeito nenhum. Sim, é exatamente assim. Agora que você já esboçou um pouco, qual o plano por trás disso? Já li sobre transhumanismo que você também mencionou. Outros dizem, de certa forma, que a grande Israel deve ser promovida, ou que é simplesmente a máxima capacidade de chantagem das elites só para simbolizar. Ei, temos muita informação sobre vocês. Implementem nossa agenda o quanto antes. Sim, exatamente. Esses são todos aspectos individuais, mas o grande panorama por trás de tudo isso são os impactos da IA. Estamos diante da maior ruptura no mercado de trabalho internacional que já aconteceu na história da indústria. A IA está avançando tão rapidamente que milhões e centenas de milhões de empregos vão desaparecer no mundo todo. E todas as estruturas sociais sob as quais vivemos até agora não vão mais funcionar. Novas estruturas sociais precisarão ser criadas. E como elas vão ser, nós já sabemos agora. Basta olhar o que o senhor Elon Musk está dizendo, ou seja, todos nós seremos levados a uma espécie de tecnofeudalismo. Então, né, o modelo são as monarquias do passado. Só que nessa nova monarquia, não serão mais os monarcas que governarão, mas sim a IA. E essa IA será representada pelos CEOs das grandes corporações. Então, o pior desenvolvimento agora é o relacionado à Groenlândia, ou seja, a Groenlândia, o plano aparentemente já foi amplamente descoberto. Atualmente, o plano é colocar todos esses centros de dados no espaço, para que fiquem 100% fora do controle humano. Isso é claro, é uma completa loucura, porque aí ninguém mais pode se defender contra isso. Todos nós realmente precisamos ficar de cabelo em pé com essa situação. Só de pensar nisso, se isso realmente acontecer, seria realmente o fim da humanidade como a conhecemos. Li na semana passada que nos Estados Unidos hoje há 20 demissões para cada nova contratação. Bem, isso é inacreditável. E aqui também está assim. Esses números, em parte, ainda são falsificados ou ocultados, mas isso é uma avalanche que está vindo em nossa direção. E nós vamos ver nos próximos meses que os robôs humanoides também vão começar a chegar. No começo, isso talvez até gere uma pequena onda de entusiasmo entre os jovens, que vão querer ir a alguns cafés só para serem atendidos por robôs humanoides. Mas logo perceberão que não haverá mais empregos para eles. Atualmente, na Alemanha, principalmente os empregos de entrada, na base da sociedade, são afetados. Quem trabalha como operador de armazém, faxineiro ou similar em breve, não encontrará mais emprego, assim como quem busca trabalho agora. E isso vai aumentar muito a criminalidade de gangues, especialmente entre os jovens. Isso vai fazer com que fique muito desagradável nas grandes cidades aqui. Ou seja, nós vamos vivenciar impactos incríveis desses avanços da IA, dos quais o cidadão comum ainda não faz ideia. Recentemente conversei com um professor de IA. Acho robôs humanoides, especialmente em cuidados, sensacionais e prefiro falar com eles, do que com um profissional sobrecarregado que talvez nem fale alemão direito e que talvez me trate de forma totalmente superior porque está tão exausto. Acho que em algumas áreas da vida isso pode até trazer algo positivo. Não acredito nisso, pois as pessoas vão se acostumar a conversar com máquinas em vez de com outras pessoas. O isolamento vai aumentar muito, né? O contato humano normal vai praticamente desaparecer. E eu tenho que dizer, eu não gostaria, já tenho 75 anos e estou começando a sentir o que acontece com o corpo à medida que envelhecemos. Mas eu de jeito nenhum gostaria de sentar na frente de um robô humanoide. Prefiro discutir com uma enfermeira do que me sentar diante de um robô humanoide que adivinha e realiza todos os meus desejos. Mencionei isso rapidamente agora. Recentemente perdi uma pessoa de referência muito importante em um asilo. E aí eu tive a oportunidade de ver como as coisas podem funcionar em um asilo assim. Nessas horas, como adulto, eu teria preferido em alguns momentos ter um robô humanoide e não uma profissional super mal-humorada. Isso é um desenvolvimento muito, muito triste na nossa sociedade, porque esses asilos são, claro, centros de lucro e os idosos, em grande parte, não conseguem se defender.
Tenho um amigo de 95 anos que vive em um desses lares, inclusive na Suíça. É um lar que parece muito luxuoso por fora, mas ele vive lá em condições indescritíveis e é explorado e aproveitado. Então, eu tenho que dizer que isso mostra para que direção a nossa sociedade caminhou e o quão pouco respeito a nossa sociedade ainda tem pelos valores humanos. Eu concordo com você 100%. Acho que é realmente um comportamento indigno tratar assim pessoas que realmente construíram este país. No fim, a pessoa é despedaçada como um ganso e, quando não resta mais nada, abatida como uma vaca. Você acabou de mencionar o colega Elon Musk. Elon Musk hoje tem mais riqueza do que 21 países juntos e é o próximo trilionário. Ou seja, 1 trilhão, a maioria das pessoas nem consegue imaginar isso. Eu também preciso primeiro sentar e calcular isso. Então, 1 bilhão são 1.000 milhões, 1 trilhão são mil. Não, 1 trilhão são 1 milhão de milhões. Ou seja, é um número inacreditável. Eu sempre me perguntei, o que um número desses faz com a cabeça de uma pessoa? Isso é agir quase como um deus, sabe-se, enquanto o resto da humanidade acaba virando uma unidade estatística. O que você acha? Por que que a visão de mundo de uma pessoa muda quando ela tem tanto dinheiro e poder nas mãos? Acho que isso leva à megalomania que estamos vendo, no caso do Sr. Musk, com certeza, e isso leva a essas fantasias de onipotência. E isso, claro, também faz com que você seja bajulado por todos ao seu redor e provavelmente não tenha mais muito contato com a verdade. E isso também leva a um isolamento interno, que é realmente muito perigoso. Eu ainda me lembro que há muitos, muitos anos, alguns músicos de repente ficaram muito famosos. Eu sei que Paulo McCartney fazia parte desse grupo na época. Certa vez vi uma entrevista reveladora com Paulo McCartney, onde ele disse que não é tão maravilhoso ter tanto dinheiro, porque você percebe, né, em cada pessoa que se aproxima de você que ela, na verdade, só quer alguma coisa de você e que ela só quer se mostrar simpática para você. De repente, você se desconecta da realidade e precisa adotar outra identidade para viver normalmente. George Harrison dos Beatles foi um dos músicos mais bem-sucedidos e ricos de sua época, mesmo no final da vida. No final da vida dele, quando lhe perguntaram o que ele gostaria de ser na próxima vida, ele respondeu: "Eu gostaria de ser uma pessoa obscura em Londres." E voltando novamente aos arquivos Epstein, Bill Gates diz literalmente "How to get rid of the poor people". Isso é uma mensagem para Epstein. Como vamos nos livrar de todas aquelas pessoas pobres lá fora? É isso que você disse. Essa visão brutal transforma pessoas em simples variáveis técnicas. Bem, isso mostra a visão de mundo dessa pessoa. Então, essas pessoas não aceitam mais que o ser humano é fundamentalmente um ser biológico que também conhece limites biológicos. Eles também nerds veem o ser humano apenas como hardware com sistema operacional. Quando vejo o ser humano só como hardware e sistema operacional, começo a pensar assim: então, isso é simplesmente um desvio tão grande daquilo que se desenvolveu ao longo de milhares e centenas de milhares de anos. Essas pessoas extremamente doentes e psicopatas estão no poder e exercem tanto controle que vivemos na era mais doente da história. E uma das personalidades mais doentes, Peter Thiel, disse recentemente em uma de suas raras entrevistas que Greta Thunberg é o anticristo do nosso tempo. Você pode pensar o que quiser sobre essa pessoa, né? Estamos falando de uma autista que, na minha opinião, fez mais pelos movimentos climáticos e por Gaza do que os políticos dos últimos 50 a 100 anos juntos. E para o sistema, especialmente para um cara obcecado por poder como Peter Thiel, uma Greta Thunberg é um erro do sistema, porque ela conseguiu, com meios muito, muito simples, reunir milhões de pessoas atrás dela para sua missão, sem a permissão das chamadas elites. Você consegue entender por que ele escolheu o termo anticristo? No fundo, não é justamente isso, que essas poucas elites, são alguns milhares, não mais do que isso, têm um grande medo de que pessoas como Greta Thunberg possam mobilizar milhões de pessoas para irem às ruas. Bem, Greta Thunberg não é exatamente a garota inocente como sempre a retratam. Então ela também teve forças muito poderosas por trás, foi incentivada pela mãe, teve um bilionário nos bastidores que a tornou famosa. Até mesmo Donald Trump já a encontrou, Angela Merkel também a encontrou, então ela também fazia parte do grande jogo, mas minha opinião sobre Greta Thunberg é completamente diferente. Eu considero Greta Thunberg uma criança explorada. Greta Thunberg tinha entre 15 e 16 anos quando ficou mundialmente famosa. Ela foi impulsionada por forças nos bastidores que ela não compreendia para falar coisas para as quais ainda não tinha maturidade naquela idade.
Então, para mim, isso é exatamente como os casos de abuso infantil em alto nível que vieram à tona agora com o escândalo Epstein. E o fato de Peter Thiel se exaltar por causa de uma pessoa dessas mostra que tipo de pessoa, ou melhor, que tipo de desumano Peter Thiel é. Então, os valores morais e éticos do Sr. Peter Thiel, eles não têm absolutamente nada a ver com aqueles que eu, pelo menos, defendo. Eu não me referi tanto a Greta Thiel como personalidade, mas sim a esse movimento de massa, porque no fundo as elites não temem nada mais do que as massas indo para as ruas. Eles nem temeram tanto assim. Na verdade, Greta Thunberg foi até uma ferramenta maravilhosa para as forças nos bastidores, porque Greta Thunberg impulsionou enormemente toda essa discussão sobre a mudança climática. Naquela época, BlackRock e outros aderiram aos fundos climáticos e lucraram muito com isso. Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ficou bilionário graças à agenda climática. Muitos lucraram com isso, mas agora a agenda climática foi deixada de lado porque agora, devido ao fato de que centros de dados são necessários em todos os lugares, precisamos de energia em abundância. Não dá mais para considerar o clima, pois tudo foi manipulado como ocorreu no mundo nos últimos 100 anos. Ninguém alcança a fama mundial sem que as elites por trás queiram isso. Mas a gente também é super informado com todas essas pseudo-informações, justamente para que no final das contas a gente não se una, não mobilize forças e não se revolte contra esses poucos milhares, indo aos milhões para as ruas. Bem, na verdade, a gente fica sendo puxado de um lado para o outro. Primeiro jogam uma agenda na nossa cara, depois jogam a agenda contrária, e ninguém se importa que, no momento, a ideologia oficial é exatamente o oposto da ideologia anterior. Mas desse jeito dá para confundir as pessoas maravilhosamente, e pessoas confusas são fáceis de manipular. E é exatamente esse o objetivo. O que ainda lhe traz esperança atualmente, Sr. Wolf? Sim, o que me dá esperança é que este mundo ficará insuportável para a maioria das pessoas na próxima fase. Então, quando essa onda de desemprego realmente começar, e ela está começando agora, um número incrível de pessoas vai ficar sem trabalho. A resposta será o rendimento básico universal, provavelmente vão dar até um nome mais bonito para isso. Agora dizem que talvez seja implementada a renda básica mais alta possível, mas nada disso vai funcionar, porque o dinheiro não funcionou assim, estamos no fim da economia baseada nele. A economia monetária não vai durar muito. Talvez não vejamos a abolição da economia monetária em nossa vida, mas vamos presenciar a primeira fase dessa grande transformação. E nessa fase haverá distúrbios inacreditáveis. E em tempos turbulentos, o ser humano sempre encontrou uma saída de alguma forma, em algum momento, e eu espero que também nesses tempos o ser humano encontre uma saída. Porque a criatividade, com certeza, será estimulada e fomentada por todas essas situações de emergência. O que cada espectador pode fazer hoje, Sr. Wolf, para não se tornar cínico, mas sim continuar sendo capaz de agir de alguma forma?